Olá pessoal, meu nome é Rodson, sou do canal Filosofia Conversa Artes Humanas. Estou aqui para falar para vocês sobre questões relacionadas à nossa história, à preservação da nossa história. Na semana em que perdemos um acervo gigantesco por meio do incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, museu que abrigava 20 milhões de obras que foram destruídas pelo incêndio, obras de todo tipo, obras importantes para a identificação da nossa história, para o conhecimento da nossa história, neste período, nesta semana em que nós tivemos essa tragédia. É importante pensar na valorização de tudo aquilo que é a preservação e tudo aquilo que conta a nossa história. Basta dizer que o Museu Nacional ele tinha peças importantes, tais como o esqueleto da primeira pessoa que viveu aqui, encontrado e relacionado como a primeira pessoa, a pessoa mais antiga que viveu no nosso país, a Luzia. Isso foi o esqueleto mais antigo. Tinha documentos importantes, havia documentos importantes, como a Declaração da Independência do país e documentos importantes da família real. Lá habitou a família real morou no Museu Nacional, tinha os móveis, havia os móveis da família real e coleções compradas e feitas por Dom Pedro II, coleções de várias áreas do conhecimento, de botânica, de zoologia, havia esqueletos de dinossauros, etc, etc. Era uma grande casa de preservação da nossa memória, de preservação e conhecimento em várias áreas. Esse incêndio, então, nos deixou órfão de uma grande parte de peças, de documentos e de trabalhos, de pesquisas relacionadas à nossa memória. Isso indica que nós precisamos preservar a nossa memória, que nós precisamos conhecer obras, que nós precisamos conhecer autores, que fale sobre a nossa história, que fale sobre a nossa identidade, que fale sobre a nossa cultura, que fale sobre a constituição daquilo que é o nosso país, o Brasil. Então eu estou aqui para apresentar a vocês uma obra muito importante para o conhecimento do estabelecimento do Brasil, da construção do Brasil, que é a história filosófica e política do estabelecimento dos europeus nas duas Índias. Ou melhor, história filosófica e política do estabelecimento e comércio dos europeus nas duas Índias. A primeira Índia que se refere é a Índia lá da Ásia. A segunda Índia são as Américas. Era chamada de Índias também pelos europeus, as segundas Índias. Então, essas duas Índias, a Índia que é a Índia da Ásia e as Américas, são então importantes no conhecimento daquilo que os europeus dominaram em relação ao mundo. E os europeus, quando a gente fala os europeus dominaram em relação ao mundo, a gente está falando mais especificamente das nações que se tornaram império durante o século XVI. Foi Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, França e Alemanha. Principalmente Portugal, naquilo que diz respeito ao nosso país, porque Portugal descobriu o Brasil e constituiu um império e transformou o Brasil numa colônia de Portugal. Então, o Abade Reinal, que é o compilador e o autor desta obra, o Abade Reinal, nasceu em 1713 e morreu em 1796. Ele nasceu em Lapanus e morreu em Paris, na França. Ele compilou esta obra e escreveu muito dessa obra. Ele trata então de como o Império Português se constituiu, como os impérios europeus se constituíram,
como os portugueses se lançaram à navegação e, por meio dessa navegação, descobriram o Brasil, como esses impérios europeus, e principalmente o Império Português, se transformou em império na sua relação com os povos que encontrava, na maneira como aprendiam a se relacionar com estes povos, como aprendiu as técnicas destes povos, como aprendiu as técnicas de construção destes povos, as técnicas de produção agrícolas, as técnicas de como se relacionar com o clima, com a vegetação, com a fauna. E então os portugueses constituíram o império dessa forma e, consequentemente, as outras nações europeias, a Espanha, por exemplo, ali na Península Ibérica também, que dominou outros países da América do Sul e América Central e América do Norte. Então, nós temos então um relato muito importante de como esses países europeus dominaram o mundo, se relacionaram com o mundo enquanto império, se relacionaram com países da Ásia, com países da África e com os países da América. Dentre esses está o Brasil, a descoberta do Brasil, a constituição da colônia, e o Abad-Renan fala sobre isso nesta grande obra que teve outros escritores como o Diderot. Ele fala sobre isso nesta grande obra, principalmente sobre o Brasil. Então é sobre isso que vamos tratar nesses vídeos a partir de agora. Eu quero agradecer a sua atenção, dê um joinha no canal, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado.